E hoje a gente pode dizer que é um dos temas da atualidade, né, Júlia? Enfim, é uma situação que hoje acomete muitas pessoas e traz uma preocupação muito grande, que é a síndrome de burnout. Isso, Flaviano. A síndrome de burnout hoje tem acometido muitas pessoas e ela é considerada, desde 2022, pela lei como uma doença ocupacional. Isso faz com que quem tenha essa doença tenha direitos diferenciados, tanto trabalhistas quanto previdenciários. E ela está diretamente, a gente pode dizer, relacionada ao trabalho, né? Aquela exaustão, aquele cansaço, e isso acaba comprometendo não só o seu rendimento no trabalho, mas sua vida pessoal, social. Por isso, hoje ela é reconhecida, né, legalmente como uma situação, uma patologia que pode gerar esse direito. Isso, conforme eu falei, desde 2022, por lei, a síndrome de burnout é considerada uma doença ocupacional, ou seja, é uma doença causada pelo seu trabalho, pela sua função ali que você exerce. Porque também é um dever do empregador manter a saúde mental dos empregados. Então, se você é acometido dessa síndrome, é dever seria, né, um dever do empregador ter mantido a sua saúde. Então, por isso, você não pode ser lesado por ter ficado doente por causa do seu trabalho. Então, hoje, muitas pessoas realmente são acometidas por essa síndrome e, por isso, por ser considerada uma doença do trabalho, ela é tratada diferente, da mesma forma que é o acidente de trabalho. Um dos primeiros passos, né, para você, obviamente, pleitear qualquer benefício nesse sentido é o laudo médico, ô Júlia? Seria a principal ferramenta, vamos dizer assim? Isso. Todo benefício que a gente pede do INSS que tenha a ver com alguma doença, é muito importante você conseguir o laudo médico sempre atualizado, sempre pedir para o médico para constar a CID nesse laudo, porque é um requisito obrigatório para pedido de benefício no INSS. E como eu expliquei, é uma doença ocupacional, então ela é tratada como vinda do trabalho, da mesma forma que o acidente de trabalho. Então, algo que você tem que sempre procurar, caso você seja um empregado CLT, é pedir a abertura da CAT, porque isso também ajuda a comprovar que é uma doença ocupacional. Esse é um ponto importante que a gente precisa ressaltar também, porque a síndrome é só uma dessas situações relacionadas a doenças ocupacionais, né? Mas é importante ressaltar que outras situações semelhantes, né, também podem abrir esse precedente de direito a benefícios. Isso. Os benefícios que vêm de doenças do trabalho ou acidentes de trabalho são diferentes quanto à estabilidade posterior. Depois que você se recupera da doença, você tem a estabilidade no trabalho, você não pode ser mandado embora. Enquanto você estiver afastado, você mantém os seus direitos trabalhistas de FGTS, se você receber alguma cesta básica, você continua recebendo. Se o plano de saúde for pela empresa, a empresa tem que manter o plano de saúde. E valores também, o cálculo para esses benefícios são diferentes. Então, é sempre bom comprovar que essas doenças vieram do trabalho para você não sair lesado, você conseguir um salário maior e continuar com os benefícios que a empresa te oferece. Você sempre fala uma coisa importante, Júlia, aí eu preciso até te fazer essa pergunta. Você sempre fala assim, não adianta só ter a doença. Você tem que comprovar que a doença compromete a sua capacidade no trabalho. No caso aí das doenças ocupacionais, no caso da síndrome de burnout, é diferente ou é semelhante? Não, é a mesma coisa. Sempre para você ser afastado do trabalho, você tem que comprovar a sua incapacidade para trabalhar. Então, não é só apresentar o laudo que você vai ser afastado. Você vai ter que passar por uma perícia e comprovar a sua incapacidade. Da mesma forma que o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez normais, quando é por... A gente chama o nome técnico de auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária. Isso pode trazer um pouco uma confusão, porque as pessoas podem pensar que é somente com acidente de trabalho, mas esses benefícios também incluem as doenças ocupacionais.
Mas para você receber esse benefício, você tem que comprovar da mesma forma a sua incapacidade para trabalhar. No caso aí do benefício que você vai pleitear, aí depende de uma análise, principalmente do profissional, né? Você tem o auxílio-doença, que é a incapacidade aí temporária, mas assim, o burnout pode gerar até um benefício permanente, né? Sim, sempre que há alguma incapacidade para o trabalho, você pode pleitear qualquer um dos dois benefícios, porque a sua incapacidade pode durar muito tempo e conseguir uma aposentadoria por invalidez. Então, o que manda, nem tanto a análise, mas o tempo de duração dessa doença e da recuperação. Então, isso também leva em consideração a formação da pessoa, a idade da pessoa. Então, para diferenciar se você vai ter direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, além da sua incapacidade para o trabalho, você tem que estar incapacitado para começar outro trabalho. Então, dependendo da sua idade e da sua escolaridade, o INSS entende que é muito difícil você voltar para o mercado de trabalho em outra função. Então, por isso, você teria direito a uma aposentadoria por invalidez. Porém, se é uma pessoa jovem, que já fez faculdade, tem uma formação boa e consegue se capacitar para outra função, aí o benefício mais normal de ser recebido nesse caso seria o auxílio-doença. Por isso eu sempre falo que é necessário, antes, né, de qualquer procedimento, procurar orientação, né? Até mesmo para você não perder tempo, né? Porque nesse caso específico, né, a Júlia está citando aí que é importante você trazer essa informação que você adquiriu aí a situação da síndrome por causa dessa sobrecarga, por causa da situação relacionada ao trabalho. Isso facilita muito, né, Júlia? Isso evita o contratempo de ter o benefício negado, ter que entrar com recurso, ou às vezes até judicializar. Isso, é sempre mais rápido e mais uma chance maior de sucesso quando a gente tem um profissional especializado na área, porque a gente sabe todos os macetes, todas as maldades que tem que ter ali para fazer o pedido do benefício. Então, por exemplo, se você você fizer o pedido enviando uma documentação que não é a certa, provavelmente o seu benefício vai ser negado por causa de uma documentação errada. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que é enviado. Não é uma coisa tão simples assim. Então, quando você tem um especialista te ajudando, a chance de sucesso é bem maior. Por isso a gente sempre traz aqui o especialista para trazer essa dica, essa orientação importante para você. E deixa sempre também o telefone disponível para sua participação, 99326228, 99326228, é sempre o telefone que você participa aqui do programa. Inclusive, eu quero registrar aqui a mensagem de uma telespectadora, né, que está aqui enviando para a gente uma pergunta, né? E é a Fátima. Obrigado, viu, Fátima, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela está dizendo que é contribuinte do MEI, né? O MEI também garante essa possibilidade, né, de acesso a esse benefício? Garante sim. O MEI já vai ser um pouco mais difícil em termos de manter benefícios que a empresa oferece, porque a empresa seria você mesma. Mas o benefício, se você comprovar uma doença ocupacional, o maior benefício seria o valor de salário, que é diferenciado. Então, mesmo sendo MEI, mesmo você sendo a empresária, a gente ainda consegue um benefício maior pedindo esse auxílio-doença acidentário do que seria o auxílio-doença normal. É importante a gente ressaltar aqui, né, gente, que o MEI muda um pouco a regra da aposentadoria, né, mas te garante a situação, principalmente de segurado, né, os benefícios, né? Isso, eu sempre gosto de explicar que o MEI é uma contribuição normal para o INSS, igual quem contribui com carnê de autônomo, com carnê de facultativo. Ele é o mesmo tipo de contribuição daquela que você paga de 11% do salário. Ela é um pouco menor, né? A contribuição do MEI tem uma porcentagem menor sobre o salário mínimo, mas a contribuição para o INSS é a mesma coisa de você estar contribuindo com um carnezinho. Então, você vai ter direito à aposentadoria por idade,
aposentadoria por tempo, o tempo que foi pago por MEI não vai contar, mas para todos os outros benefícios vai continuar sendo a mesma coisa de quem trabalha CLT e quem contribui com carnê. São tipos diferentes de contribuições, mas que dão os mesmos direitos. Fica aí a dica para você. Eu tenho aqui outra participação, ela pediu para não ser identificada, não tem problema, pode enviar sua pergunta. Ela quer saber o seguinte, está dizendo que tem 60 anos e tem 16 anos de contribuição junto à Previdência. Aí ela quer saber se pode começar a pagar uma vez só por ano, para só manter a condição de segurada até, eu acredito que ela está aguardando nos 62 anos. Isso é uma possibilidade, você pode pagar uma vez ao ano, caso você pague como autônomo, 2 vezes ao ano, caso você pague como facultativo, mas para começar a fazer isso, você tem que ter certeza que hoje você tem qualidade segurada. Então, primeiro, antes de eu falar se pode ou se não pode, eu preciso saber se a qualidade segurada você tem. Se tiver, pode sim, não tem problema, você pode contribuir, caso autônomo, de 6 em 6 meses, caso autônomo, de ano em ano, caso facultativo, de 6 em 6 meses, e aí esperar completar os 62. Eu tenho aqui outra dúvida do Fabiano, ele está dizendo que entrou com um pedido de benefício por incapacidade temporária, né? Só que ele disse que já está chegando aí o prazo de retornar, né, para o trabalho, até hoje não recebeu o benefício, né? Aí como que fica nessa situação, né? Diz ele que não teve resposta da Previdência ainda. Então, não teve resposta do robô, ou não teve resposta da perícia, porque geralmente a perícia sai no mesmo dia. Caso já tenha feito a perícia, aí a gente tem que aguardar. Caso não tenha resposta do robô ainda e o INSS vai marcar a perícia depois, aí é só esperar a perícia chegar e mesmo que você tenha voltado a trabalhar, você pode comparecer na perícia normalmente, explicar para o perito o período que você esteve afastado do trabalho, o porquê, e falar que você já voltou. E aí o perito vai poder te dar o benefício do período que você ficou afastado. Caso você não se sinta apto a voltar para o trabalho no dia que o seu afastamento acabar, o médico pode te dar outro atestado e aí no dia que você for na perícia você apresenta os dois. Além do que você já apresentou no pedido, você leva o novo atestado para ele. E aí ele vai analisar os 2 atestados em conjunto. Essa questão de prazo, né, é um grande problema da Previdência Social, né? Existe todos os prazos já legalizados, mas a Previdência descumpre o tempo todo, né? Inclusive, o próprio Augusto já falou sobre isso, a Júlia também, existe sempre a possibilidade do mandado de segurança obrigando uma resposta da Previdência, é um caminho também, né, Ju? Por isso que estar bem assessorado faz a diferença, né? Isso. Prazo, num geral, tanto no INSS quanto na Justiça, é sempre um problema, porque as pessoas tendem a querer as coisas mais rápido, porque está afastado do trabalho, não está recebendo salário, mas, infelizmente, prazo, quando se fala de INSS e de Justiça, é algo que a gente não tem como prever. A média de prazo legal ali para o INSS te conceder ou não conceder o benefício seria de 45 dias. Mas, como a gente sabe, ele não cumpre esse prazo. E aí, quando vai para a Justiça também, o juiz não tem prazo estabelecido por lei. Então, a gente pode, sim, ter essa opção de, caso o INSS demore muito, passe muito desse prazo que ele tem de 45 dias, a gente entrar na via judicial com mandado de segurança, pedindo para o juiz obrigar o INSS a analisar o benefício, ou a conceder ou a não conceder, mas te dar uma resposta. E aí, caso a resposta seja negativa, outro processo judicial para fazer outra perícia e tentar conseguir o benefício. Por isso, você precisa estar bem assessorado. Os contatos aí do escritório ficam sempre na tela, tem a rede social, tem também o telefone. E toda semana o Augusto e a Júlia estão aqui para trazer dicas, orientações e também para responder perguntas. Muito obrigado a todos os telespectadores que sempre encaminham perguntas para a gente. E muito obrigado você, viu, Júlia, pela presença. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Flaviano. Muito obrigada à audiência. É sempre um prazer estar aqui e um prazer tirar as dúvidas de vocês.